Segunda João, capítulo 17, do versículo 1 ao 3. Esta é a oração sacerdotal. Vamos ler somente esses 3 versículos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, peço que o Senhor esteja a nos orientar, Senhor, sabendo que a Tua palavra já fala ao nosso coração. Dai-nos entendimento e graça para aprendermos e aplicarmos esta palavra e que possamos estar meditando e praticando no nosso dia a dia. Em nome de Cristo, amém. Queridos, esta é uma das mais magníficas orações da Bíblia, a oração sacerdotal, a oração em qual o Filho de Deus, ele intercede por todos nós. Jesus fez esta oração no cenáculo, reunido com seus discípulos, num momento de angústia para todos eles, pois sabiam que havia uma conspiração contra eles, ali naqueles bastidores eclesiásticos, durante a festa da Páscoa. Sabemos que este mês aí teremos a Páscoa, né? E serão umas mensagens voltadas para a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor. Então havia um clima ali de conspiração. Mas o Senhor Jesus Cristo já tinha alertado todos os seus discípulos que ele seria entregue às autoridades. Para quê? Para ser preso, para ser acusado, para ser condenado, para ser crucificado, para ser sepultado, para ser ressuscitado. Glória a Deus que é o terceiro dia e ele ressuscitou. E o conteúdo desta oração inteira, do versículo 1 até o versículo 26, Jesus está falando primeiro de salvação. Ele trata a respeito da salvação, ele trata de segurança, ele trata de santificação e ele trata de unidade do corpo de Cristo. Queridos, através da oração é que nós podemos ver a estatura espiritual de um crente. É através da oração que determinamos a estatura da pessoa que se volta para o Senhor em oração. Sabemos que, embora a igreja, sobre muitos aspectos, ela é mais pobre na questão da oração. Ela é pobre em vários aspectos, mas é mais pobre ainda na oração. E isso é muito triste. Deveríamos ser ricos em oração. E há 2 requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa. E são visão e fervor. Visão porque visamos a eternidade. E o fervor não é oração em grito, mas sim uma oração fervorosa, devotada ao Senhor. E ambos, a visão e o fervor, nascem da oração. E através da oração que a visão e o fervor, as pessoas podem estar se nutrindo. Nós podemos nos nutrir da oração, porque é a oração que sustenta. Uma pessoa, quando ela se alimenta, quando ela toma vitamina, ela está o quê? Se nutrindo, ela está se alimentando. Assim devemos fazer com a oração. E a oração é um dos ministérios mais importante, porque ele está aberto a todos, tanto a crianças, como jovens, adultos, anciãos, todos podem estar orando e devem ter uma vida de oração. Assim como o nosso Senhor fez na terra, quando ele estava aqui em seu ministério terreno, ele se dedicou. Quando ele estava aflito, ele ia e orava com o Pai. Quando ele estava alegre, ele orava com o Pai. Então o tema da nossa mensagem é a oração que toca a eternidade. Queridos, é bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje em dia, sabia, irmão Deus? É bem possível.
que ele não teme grande parte das pregações e nem os pregadores. Por quê? Porque falta oração, falta virtude no orar, falta fervor no orar, falta visão, esta visão que conduz à eternidade. Só que se nós olharmos para o passado, a experiência dos nossos irmãos da igreja primitiva e quantos homens de oração que temos que revolucionaram a história cristã através da oração. Homens que estavam almejando o quê? Aquilo que era eterno, aquilo que é do alto, não aquilo que é terreno. Hoje, muitas vezes, as pessoas estão o quê? Buscando as coisas terrenas. Oram pedindo, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me dê riquezas. Não, devemos ter o nosso foco voltado para aquilo que é eterno. Se nós nos voltarmos em oração, como os homens do passado fizeram, sabemos que se o diabo não teme as pregações e alguns pregadores e alguns crentes, porque são falhos em oração, sabemos que quando oramos verdadeiramente para o Senhor, como esta oração do nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo, ele vai reunir um exército infernal para quê? Para se voltar, para lutar contra qualquer crente que ora. Não é algum especial, mas contra qualquer crente. É só se prostrar de joelho, clamando o Senhor. Aí o inimigo, ele levanta e se reúne com um exército infernal. Para quê? Para estar lutando contra esse cristão, sabendo ele que esse cristão é um homem poderoso, é uma mulher poderosa, porque tem um relacionamento com Deus. O texto diz que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo quem enviaste. Como temos um relacionamento com o Pai? Conhecendo como o único Deus verdadeiro. Sim, queridos, o mundo está caminhando, marchando em um ritmo extremamente acelerado para o inferno. Se nós olharmos, o mundo está levando várias pessoas para o inferno. Ele ultrapassa a velocidade desses aviões supersônicos que temos aí. E assim caminha o mundo, porque estão negligenciando a oração. Vemos que do versículo 1 ao versículo 5 da oração sacerdotal, o Senhor ora por glorificação. E através do Senhor Jesus, a glorificação dele, se entregando no Calvário por todos nós, para que nós podemos alcançar salvação. Então Jesus ora, Senhor, glorifica ao teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então ele está orando por glorificação. Cristo é quem concede a salvação. Para isso que ele foi enviado, para ser o Salvador do mundo. Mas ele salva quem? Somente os que creem em seu nome, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 22. A salvação é para todos e sobre todos os que creem. Ele veio para o mundo inteiro, mas é somente para aqueles que creem e se voltam para ele. O Senhor foi crucificado por nós, ele orava por nós e ele continua a interceder por nós, como vemos lá em Hebreus 7, 25. Então ele está ainda cumprindo o seu ministério, ele está orando por mim e por você e intercedendo por cada um dos seus filhos. Agora eu quero perguntar para você, querido ouvinte e querido irmão. Muitas vezes nós afirmamos ser cristãos, mas eu faço uma pergunta agora. Você é salvo? Provavelmente você dirá, sim, eu já ouvi a palavra, eu fui numa igreja, eu fui batizado, mas agora outra pergunta. Do que você foi salvo? Você foi salvo da mentira? Você foi salvo do inferno? Da rebeldia contra os seus pais? Da mentira? Do engano? Da violência? Do que você foi salvo? Muitos afirmam ser salvos, mas nada muda no seu estilo de vida. Sua vida de oração não mudou nada. Como você foi salvo? Se a pessoa olha para você e não vê diferença nenhuma, que salvação é essa? Se você não foi verdadeiramente salvo, como você mudará o seu estilo de vida? Por quê? Porque você deve estar morto no seu pecado,
No fundo você sabe disso, porque você não tem um relacionamento vivo com o Deus Salvador, o Deus eterno, que diz no versículo 3 do nosso texto. Ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Sim, queridos, existem dois tipos de pessoas no mundo. Apenas dois. Não é negro e branco, não é rico nem pobre. São os mortos no pecado e os mortos para o pecado. Só há dois tipos. Em qual desses tipos você se encaixa? Em qual desses dois grupos? Você é um morto para o pecado ou você está morto no pecado? Qual dessas duas situações você se encaixa, querido ouvinte? Pessoas estão indo em direção da cruz, mas nunca chegam até ela. Dizem receber o perdão dos pecados, mas no dia seguinte cometem as mesmas coisas. Que tipo de salvação é essa? Como assim? Recebeu o perdão e continua fazendo a mesma coisa? O milagre do novo nascimento é esse. Quando um homem nasce de novo, ele não quer saber mais da velha vida. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Colossenses, o irmão leu o capítulo 2. Semana que vem ele vai estar lendo o capítulo 3. Colossenses 3:1 até o versículo 4 diz: se ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à direita de Deus. Ora, pessoas dizem ser salvo, mas falam mais de futebol do que de Jesus. Falam mais de novela, falam mais de vídeo do que de Jesus. Falam mais de trabalho do que da própria Bíblia. Estamos aqui sempre divulgando o estudo da palavra, né, irmão Walter? Incentivando. Agora a pessoa se diz cristã, mas só fala das coisas terrenas. Será que está buscando aquilo que é eterno? Então, esse não é o foco de um verdadeiro cristão. Será que nós estamos virando cristãos domingueiros? Que somente domingo estamos com a Bíblia debaixo do braço e no resto da semana não queremos nem saber da palavra de Deus? Como está sendo a sua vida? Como está sendo a sua vida em particular de oração? Como está sendo a minha vida? Nossa vida tem tocado as pessoas? A oração que nós fazemos tem tocado a eternidade? Tem revelado a eternidade àqueles que não são crentes? Aqueles que estão precisando ouvir da salvação? Será que a nossa oração tem tocado a eternidade? Queridos, Jesus orou pela sua glorificação. Jesus, agora ele ora, entregando a sua vida por nós, ele ora por proteção para todos os cristãos. Se nós olharmos o versículo 11 e o versículo 12 da oração sacerdotal, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os. Então ele ora pela proteção de todos os cristãos. Sim, queridos, Jesus está fazendo uma intercessão nesta maravilhosa oração. Será que nós somos um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai? Quero falar para você, querido ouvinte, se nós estamos negligenciando a nossa vida de santidade, a nossa vida cristã e a nossa vida de oração, estamos negando aquilo que o Senhor fez na cruz. Acabamos de ouvir o hino Vitupério de Cristo. Ouvimos o primeiro, jardim de oração. Jesus se dedicando no jardim por todos. Jesus sofreu na cruz por nós. E agora nós negamos Ele, mas só confessamos de boca. Como é a nossa vida de oração? Como é a nossa vida de santidade? Se nós negamos isso, estamos pecando. Estamos pisando no sangue de Cristo, no sangue derramado na cruz. Será que a mensagem não fala conosco para nós estarmos negando
ao Senhor? Neste momento eu quero fazer uma breve ilustração para vocês. Eu quero que você se imagine no texto, se imagine dentro desta ilustração. Imagine um homem esticado numa cruz. Quando ele é pregado, suas mãos pregadas, seu pé pregado na cruz, ele não tem vontade própria. Imagine alguém pegando e pregando a sua mão numa cruz, esticado. Você na vergonha da cruz, nu perante todo mundo. Você ali está impossibilitado de ter alguma ação. Você não tem vontade própria. Você pode pegar um balde de lavagem, um balde de sujeira, jogar na face desse homem. Ele não vai poder fazer nada. Você pode jogar para humilhá-lo. Você pode pegar um pedaço de madeira e quebrar até os seus próprios pés, suas pernas, seus braços. Você pode jogar pedras e até arrancar os olhos dele. Isto é a cruz. Pois ele não tem direito. Ele está preso nesta cruz. Imagine quão terrível esta cena. Um homem pregado, esticado, sem ação nenhuma, sendo apedrejado, sendo humilhado na presença de todos. Ele está ali machucado, sangrando e quebrado. Que situação terrível. Queridos, vocês conhecem urubus, aqueles pássaros grandes que voam distante do chão? E eles com suas asas abertas, com quase 2 metros de envergadura, com seus bicos grandes. Vocês sabem o que esses pássaros fazem? Esses pássaros assustadores? Eles descem quando está dia, com os raios do sol, e pousam na cruz. Sabe o que eles fazem depois de pousar na cruz? Eles veem aquele homem esticado ali, derramando sangue naquela cruz. E esses bichos medonhos e assustadores, eles se inclinam e beliscam os olhos daquele homem, se ainda estiver lá. Começam a rasgar a carne deste homem esticado ali. Eles começam a beliscá-lo até que ele começa a sangrar. Aí este sangue começa a derramar pelo chão. Aí vem cachorros de rua e começa a lamber aquele chão, lamber aquele sangue, mosca sentando sobre aquele homem. Que cena horripilante e terrível. Se imagine no lugar deste homem, se coloque no lugar desta pessoa. Quão terrível seria esta cena. O que vocês acham, uma mulher, uma mãe, que visse o seu filho ou seu marido sendo crucificado nesta cruz, vendo ele crucificado ali, será que ela voltaria pela manhã e abraçaria este homem, sangrando, ferido e na miséria? Por certo que ela não diria: querida, eu te amo. Com certeza esta mulher estaria em choque. Eu estaria em choque de ver um homem nessa situação. Quem dirá uma mãe ou uma esposa? Agora, queridos, o apóstolo Paulo diz que tudo isso que eu acabei de ilustrar para vocês, isso é o sistema do mundo, este mundo corrupto, irmão, o qual nós estamos vivendo. Esta corrupção, esta violência, homens que sanguinários, fazendo tudo o que é de mal, usados pelo próprio diabo. Agora, será que nós, como cristãos, que nos dizemos cristãos, estamos nos dedicando ao Senhor? Ou estamos ignorando toda essa cena, esta vergonha da cruz? Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20: já estou crucificado, já fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Será que nós podemos dizer isso? Como Paulo disse? E mesmo assim, na vergonha da cruz, nesta oração, o Senhor orou por nós. Ali nesta cruz do Calvário, Jesus Cristo foi batizado, o batismo da sua morte, como diz em Romanos 6:3. Todos quantos fomos batizados no batismo da sua morte. O cálice que Jesus bebeu
ele bebeu o cálice da ira de Deus, aquilo que nós deveríamos passar. Jesus passou por mim, um pecador, por você, um pecador. Você que não conhece a Cristo, e você que conhece e tem ignorado a vida de santidade, o qual Deus fala para que nós devemos ter. Ele fala no versículo 17 do capítulo, que ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós andarmos em santidade, nos voltado para a palavra de Deus, estaremos obedecendo. Agora, se estamos negando, estamos pecando contra Deus e ignorando o que Cristo fez por nós. Então, Cristo bebeu o cálice que eu deveria beber, o cálice que você deveria beber. E mesmo assim, Jesus ora pela santificação. Agora, veja bem, querido ouvinte, e nós, igrejas, todas, o corpo universal de Cristo, esparramado pelo mundo. A igreja atual, o que ela tem feito, não tem movido as nações, não tem movido as pessoas a se voltarem pelo Evangelho. Por quê? Porque tem falhado. Estamos sendo pessoas que estão deixando de lado a oração. Se nós olhássemos para Atos 4:31, vamos ver lá homens cheios do Espírito Santo, o qual eles oravam, anunciavam com toda a intrepidez a palavra de Deus. Agora, escute bem, não podemos confundir, sabe, irmãos, agitação com unção. Precisamos estar ungido com o Espírito Santo diariamente, nos enchendo, transbordando, nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo do poder do Espírito Santo. E isso é através da oração. Então não confunda agitação, gritaria com unção. Não confunda comoção. Pessoas vão para a igreja, começam a falar glória a Deus e aleluia, e dali um pouco começa a chorar. Sim, você deve dar glória e aleluia, mas não deve estar pulando e gritando, escandalizando a obra. Isso não é avivamento, isso é apenas comoção. Então tenha uma oração verdadeira, com fervor e visão, visando aquilo que é eterno. Será que nós nos encontramos tão inferior aos cristãos primitivos? Será que temos negligenciado a oração? Será que o Espírito Santo mudou? Por certo que não, ele é um Deus imutável. Cristo é o mesmo, é, o que há e o que será eternamente. Deus não muda. Então nós que temos falhado, vamos nos voltar. E para concluirmos, quero lembrar aqui, irmão Walter, uma oração das mais significativas de todo o Velho Testamento. E esta oração foi pronunciada, esta oração foi feita por uma pessoa que não pronunciou sequer uma palavra. Veja bem, a oração mais significativa do Velho Testamento não foi pronunciada sequer uma palavra. Foi a oração de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13. Porém, Ana orou derramando a sua alma perante o Senhor. Veja bem, ela não pronunciou sequer uma palavra, mas foi uma das orações mais significativas. Por quê? Derramou a sua alma perante o Senhor. Sem dúvida, irmãos, podemos dizer que existem gemidos inexprimíveis, como diz lá em Romanos 8:26, que não sabemos como orar, mas temos o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim como ela não falou nada, mas o Espírito estava intercedendo. Então vamos olhar para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, para que Cristo fez orando por nós, intercedendo, e vive a interceder por todos. Vamos entregar nossa alma para Ele, para que a nossa oração e o nosso testemunhar pode estar tocando toda a eternidade e aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que esta palavra chegue ao coração e à mente de cada um. Amém?